em princípio, a língua oral possa ser considerada mais espontânea, e ela é mais espontânea do que a escrita, uma palestra proferida oralmente a um grande público é geralmente muito mais planejada. E muitas vezes tem por base um texto previamente escrito ou textos escritos de apoio, do que um bilhete escrito por um colega. Então, por exemplo, eu vou dar uma palestra. É óbvio que o que eu vou dizer vai estar pautado em um texto bem mais formal do que se fosse um bilhete que eu fosse deixar para meu filho ou você para um amigo, né? Que você deixaria um pedaço de folha de caderno ou do que uma mensagem enviada numa rede social. Então aí a gente fala que a adequação à situação. Você está falando numa palestra, você vai fazer uso de uma linguagem. Você está falando num círculo de amigos, você vai fazer uso de outra linguagem. Então, você tem que adequar. A linguagem, ela é como se fosse um guarda-roupa. Quando você vai abrir seu guarda-roupa, você não vai escolher a roupa de acordo com a situação. Eu vou para a escola, eu vou pegar uma roupa adequada para a escola. Eu vou num churrasco, vou pegar uma roupa adequada para um churrasco. Eu vou na balada. Você não vai lá no guarda-roupa e pega uma mini saia ou um shorts e vai para a escola. Por quê? Porque não é adequado para a igreja, né? Ou culto, seja lá o que cada um frequenta. Você vai com uma roupa adequada. Agora, uma situação informal, vai na casa de um colega, vai assistir um filme, vai para o clube, é outro tipo de roupa. Então, a mesma coisa é a linguagem. A linguagem, encarem-na como um guarda-roupa, onde você escolhe aquela que melhor se adequa ao contexto. Numa sala de aula, por exemplo, eu não vou ficar falando de forma que vocês vão ficar, nossa, essa professora... Eu jamais posso ficar falando em desacordo com a norma culta, porque eu estou numa situação de ensino-aprendizagem. Eu posso me sentir mais livre, mais leve na minha casa, onde não há uma obrigatoriedade de uma situação formal. Por mais que a gente brinque, que a gente dê risada, a aula ela é uma situação formal, onde a língua está sendo estudada, ok? Em situações formais de produção de textos escritos, temos a oportunidade de monitorar mais aquilo que escrevemos. Então, quando a gente escreve, pessoal, não pode ser da forma como a gente fala, ok? Tem que ser a norma culta. Podemos editar, cortar, substituir palavras, reescrever nosso texto, tentando deixar a sua versão oficial mais eficiente para o propósito que temos com ele. Já as conversas orais informais seguem outro padrão, uma vez que os interlocutores estão simultaneamente presentes no momento da interação. Daí ser comum, esperada e até desejável a presença de repetições, reformulações, enfim. Variações estilísticas, os graus de monitoramento. Então agora, né, já expliquei para vocês vários tipos de variação. Então nós vamos para os graus de monitoramento. Geralmente, de forma consciente ou até mesmo sem perceber, nós mudamos nosso jeito de falar dependendo da situação, como eu estava explicando da sala de aula, né? Por exemplo, quando falamos para um público desconhecido, quando participamos de uma entrevista de emprego, quando conversamos com pessoas mais escolarizadas do que nós, ou com pessoas que ocupam um cargo mais elevado. Nessas situações, nós monitoramos mais do que nós falamos. Nós evitamos gírias, evitamos palavras ou expressões que demonstrem intimidade, né? Como galera, pra caramba, curtir, é um saco. Isso você fala com seus amigos, não com alguém que você não conhece ou numa situação formal. Quando isso ocorre, dizemos que a situação social na qual usamos a língua apresenta um maior grau de formalidade. Quando, por outro lado, não sentimos necessidade de monitorar tanto os nossos usos da língua, dizemos que se trata de uma situação social informal. Então, gostaria que vocês grifassem, embora já esteja num quadro verde. Se o quadro está em destaque com cor, significa que ele é muito importante para estudo, tá? Mas se quiserem ainda assim grifar que quando nós apresentamos maior grau de formalidade, né, a gente usa uma linguagem, porque é uma situação social na qual usamos a língua apresenta maior grau de formalidade. E quando não sentimos essa necessidade de monitorar os usos da língua, dizemos que é uma situação informal. Os níveis formalidade ou informalidade independem dos outros tipos de variação. Podemos utilizar uma variedade regional tanto em situações formais quanto em situações informais, se o contexto maior do evento assim permitir.
Da mesma forma, podemos usar a língua escrita ou a língua falada de maneira menos ou mais informal, mais formal, e sucessivamente. Se tratar de uma crônica, por exemplo, você vai escrever uma crônica. A crônica traz o quê? Como característica uma linguagem informal. Aí você pode escrever de forma mais leve. Agora é um artigo científico, é uma notícia, é uma reportagem. Eu não posso escrever de maneira informal, certo? Aí, a seguir, vem os exercícios que vocês farão, tá? Para a próxima aula ser corrigido, que é a página 48, 49, 50 e 51. Então, nós já fizemos a leitura, agora é mãos à obra. Bora treinar isso aí. É um conteúdo muito gostoso, nós já estávamos estudando em redação, é importantíssimo. Vocês nunca vão deixar de estudar variação linguística, vocês vão ver variação linguística em exames como vestibular, Enem. É cedo para falar sobre isso, mas para que vocês tenham noção de quanto isso é importante. No ensino médio continuarão estudando, ou seja, variação linguística é algo que não pode ser esquecido. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, me chamem no zap, me mandem no privado, eu faço uma chamada de vídeo e a gente conversa no individual para que eu possa esclarecer melhor. No mais, tenham uma ótima tarde, fiquem com Deus e beijos no coração.